Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Sentença de morte. Era assim que os pacientes recebiam o diagnóstico da AIDS na década de 80. A doença que ataca o sistema imunológico da pessoa não poupou nenhuma classe social. Virou notícia rápido, contaminando famosos e anônimos. O HIV, o vírus da AIDS, logo se alastrou pelo Brasil e pelo mundo numa velocidade avassaladora e marcou para sempre a vida de muitas famílias. Antes da legislação que garante o tratamento de graça aos soropositivos, a luta era pela sobrevivência. Freddie Mercury, Cazuza, Renato Russo. Todos eles morreram vítimas de uma doença que começou misteriosa no final dos anos 70, mas que em pouco tempo se transformou na epidemia mais violenta do século XX. Os primeiros casos de AIDS no Brasil surgiram em 1980. Ninguém sabia direito que doença era aquela. Mais notícias tristes chegavam dos Estados Unidos sobre um câncer que estaria atacando o sistema imunológico das pessoas, fazendo com que doenças comuns que poderiam ser combatidas pelo próprio organismo se tornassem fatais. Era muito da noite, muito envolvimento, muita droga, mulher, uma área de risco, só vivia na área de risco. Carlos Augusto, hoje com 53 anos, só percebeu que tinha contraído o vírus HIV quando o corpo reclamou da vida sem limites. Um belo dia eu comecei a passar mal. O que o senhor sentia? Forte dores nos peitos, dor de cabeça, aquele negócio que vai cair, que não cai. Ele foi ao hospital pedir ajuda a uma médica. Achava que era pneumonia ou tuberculose. Foi feito o exame de pulmão, que foi visto que eu não estava com nada disso, foi mostrado a chapa do pulmão. Então vou fazer um exame de sangue no senhor para ver na realidade o que o senhor usou, o que o senhor comeu, o que está acontecendo. O sangue foi coletado. Por causa dos sintomas, ficou internado até o resultado do exame. Ela veio sutilmente falando comigo que eu tinha síndrome da insuficiência imunológica de gordura. Contraiu o vírus. Entendeu? Aí o mundo despencou. Naquele momento que ela falou para você, olha, vamos fazer um tratamento. Injeção foi o que eu mais tomei. De dipirona eu fiquei calejado, tanto tomar dipirona. Eu queria somente que minha dor de cabeça e minha dor no corpo parasse. Carlos faz parte das mais de 12.800 pessoas que já viviam com o vírus em 1991. Na época foi lançado o Videx, remédio que se somou ao AZT, medicamento utilizado para pessoas com câncer, e o primeiro a reduzir a multiplicação do HIV no organismo. Desde no começo, a quantidade de comprimidos diária que o indivíduo ingeria era muito grande. E aí, como além dos efeitos colaterais da medicação, isso também implicava muito na adesão ao tratamento. E o paciente que não adere não tem sucesso e aí você acaba não controlando a doença. Assim que Carlos descobriu ser soro positivo, o Brasil ainda começava o processo para aquisição e distribuição gratuita dos antirretrovirais. O problema é que nem todos os pacientes tinham acesso, porque o Brasil não produzia os medicamentos. O que a gente fazia? A gente tratava a infecção, tratava a pneumonia, tratava a tuberculose, tratava os problemas neurológicos, a gente tratava o colateral, mas não tratava a AIDS. Na época, para se ter uma ideia, um tratamento de uma pessoa com AIDS, ela podia custar alguma coisa como $12 mil por ano, $10 mil por ano, chegou a custar até mais que isso. O meu prato agora é risco de vida. Foi exatamente isso que o cantor e compositor Cazuza fez. Em 1987, quando a AIDS começou a desenvolver no organismo dele, Cazuza foi levado para Boston, nos Estados Unidos, para ser submetido ao tratamento à base de AZT.
Com recursos terapêuticos disponíveis escassos e a necessidade de atenção hospitalar cuidadosa e prolongada, foi criado um programa federal de controle da AIDS. Por meio da Portaria número 236 de 1985, o governo resolveu coordenar em todo o país ações de vigilância epidemiológica da AIDS. A justiça nessa época ela era muito novata, ainda muito, digamos até assim, amadora. Né? Não eram casos, as pessoas ainda não buscavam a justiça buscando essa tutela sobre a sua saúde. Eu quero que o Estado me garanta a saúde. Olha, em determinada região do mundo, né, tem um tratamento eficaz, eu quero ser submetido a esse tratamento. Em 1993, quando foram registrados mais de 16 mil casos de contaminação, o país começou a produzir o AZT e a fazer a distribuição gratuita do medicamento para o tratamento, mesmo contrariando um acordo de prevenção com o Banco Mundial na luta contra a AIDS. Quando a gente foi discutir que o governo brasileiro ia fornecer o medicamento, e aí era um pouco antes da lei, já veio uma posição do Banco Mundial e de vários organismos internacionais contestando o Brasil e dizendo que a gente, como um país em desenvolvimento, não deveria fornecer um medicamento, que a gente deveria concentrar nossas ações só na área de prevenção, que medicamento era uma coisa só para país rico. Já com a produção e distribuição da AZT no país, estudos mostraram que o uso do coquetel ajudava a prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho durante a gravidez e o parto. Mas para Silma, a informação chegou tarde. Silma descobriu que contraiu o vírus da AIDS em 1994, no momento do parto. Chegou a fazer o pré-natal, mas não identificou isso no início. Foi isso, Silma? Foi. Aí quando eu descobri que era soro positivo mesmo, comprovado assim, na justiça, em tudo, né? Foi no nascimento dela. Mãe e filha passaram a tomar os coquetéis que o Brasil produzia. Foi essa luta, né? Eu ia para o médico, ele passava um remédio, meu organismo não aceitava aquele remédio, aí eu voltava no médico, aí ele passava, a gente tentava outro. O primeiro coquetel você tomava quantos comprimidos? Tomava 12. 12 comprimidos? 12. Com as tentativas foram só aumentando o remédio. Até minha médica falou para mim que se eu não conseguisse aderir a esse remédio, eu ia ter que tomar muito mais. Antes de 1996, o portador do HIV só tomava o coquetel se apresentasse os sintomas. O critério era eminentemente clínico. Se a pessoa tivesse doente, com cara de doente, com manifestações clínicas, aí a gente entrava com o coquetel. Mas o critério era já pegando pessoas bem doentes, o que é completamente diferente do que a gente faz hoje em dia. De lá para cá, nossa, eu perdi muitos amigos, muita gente conhecida. E na época também perdi por falta de tratamento, por não ter condições, as pessoas não tinham condições de pagar, né? Era muito caro os remédios. E nós não tínhamos o direito que a gente tem hoje. Silma batalhou pela sobrevivência da filha Jussara desde o nascimento, mas a jovem não conseguiu se adaptar ao tratamento. A imunidade baixou e ela morreu de tuberculose em 2014. Pode-se dizer que é o coquetel que mantém o portador do vírus da AIDS vivo? É. A sobrevida do portador hoje está no remédio. A gente não pode achar que simplesmente o tratamento é uma mágica que vai livrar de todos os problemas. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço
interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com a chegada de uma nova legislação, o portador do vírus HIV ganhou mais qualidade de vida. A taxa de mortalidade caiu e a esperança da cura passou a ser uma realidade entre os pacientes. Você já se imaginou tendo que tomar 20 comprimidos todos os dias para o resto da sua vida para tratar uma doença? E pior, saber que a tal enfermidade não tem cura? Essa foi a rotina diária desta mulher por mais de 10 anos. No começo eu sentia muita dor no estômago, muito difícil para se adaptar ao remédio. Isso às vezes dava queimação, às vezes o remédio estourava na garganta e ficava aquela coisa ruim. Mas antes de entendermos por que a nossa entrevistada toma tantos remédios, vamos conhecer a história dela. A mulher de 47 anos não quer mostrar o rosto e por isso vamos chamá-la de Maria, um nome fictício. A Maria, ela soube que estava com o vírus, com HIV, isso há uns 17 anos já, né, Maria? Como que você soube disso? Você procurou um médico por quê? Fiquei muito emagrecida, comecei a perder peso. Começou a aparecer furúnculos no meu corpo, comecei a dar feridas no canto da boca, na língua. Aí fui no posto, eles fizeram um exame e a médica me deu um diagnóstico assustador. Você está com AIDS. Em 1982, o país estava vivendo uma epidemia chamada AIDS. Diante do retrato assustador de mortes prematuras e de uma doença que não tinha cura, uma janela de esperança se abriu para os milhares de infectados. Fora daqui, lá no Canadá, no Congresso de Vancouver, em 1996, foi anunciada a descoberta das drogas inibidoras que diminuíam a quantidade do vírus e evitavam a eclosão da doença. A AIDS passou a ser um problema de estado, de sobrevivência do homem. E por isso, no dia 13 de novembro do mesmo ano, o governo brasileiro criou a Lei 9313, que no artigo 1º garantia o direito dos portadores do vírus HIV e de doentes de AIDS de receberem gratuitamente do Sistema Único de Saúde toda a medicação necessária ao tratamento. A lei, de verdade, o que ela garante é o acesso. Aquilo que era esporádico, excepcional e que atendia pouca gente, a lei passa a garantir que isso muda de uma forma radical e passa a ser de verdade uma questão universal. Para os critérios da época, todo mundo que precisava tomar um medicamento, tomava o medicamento. Isso foi o que mudou com a lei e isso foi extraordinário. No mesmo ano da data da criação da lei, os casos da doença somavam quase 24 mil no país. 3 anos depois, a mortalidade dos pacientes caiu 33,3% e a qualidade de vida dos portadores melhorou significativamente. Hoje, a gente tem no Brasil, né, durante todo esse período, um tremendo impacto na mortalidade. Um estudo divulgado em 2014 por pesquisadores internacionais, eles mostram que o Brasil teve a maior queda de mortalidade de todo o mundo em função da oferta do coquetel, né? Essa queda de mortalidade ela é muito importante, mas ela é só um indicador de como a lei beneficiou. O coquetel ajudou pessoas como a Dona Isabel, que hoje está com 62 anos de idade. E a Dona Isabel descobriu que ela era portadora do vírus HIV, isso há 9 anos. Dona Isabel está aqui do meu lado. Quem vê Dona Isabel com essa força toda,
Não acredita, né, dona Isabel, que a senhora chegou aqui, a senhora estava com quantos quilos? 33 quilos. Não andava, não falava, não comia, não banhava por mim mesmo, tinha que ser por intermédio de outras pessoas. Até mesmo para trocar fralda tinha que ser outras pessoas, e hoje em dia não. Hoje eu faço tudo, graças ao meu bom Deus. Quando a senhora descobriu, chegou a tomar esses 20 comprimidos. Essa lei, esse coquetel, o que ele melhorou na vida da senhora? Eu tomava 18 comprimidos, hoje em dia eu tomo 3. Daqui mais 2 meses eu vou tomar 1. Hoje em dia eu levanto a mão para o céu e agradeço. Vale a pena a gente dizer que daqueles 20 comprimidos que a pessoa tomava em 1996, assim que o coquetel foi implementado no país, eram 3 drogas diferentes, cada uma delas com vários comprimidos, né? Hoje a pessoa tem aqui, num só comprimido, né, uma única pílula, a pessoa tem o que a gente chama de 3 em 1, sendo que esse 1 comprimido tem muito menos efeito colateral do que tinha aquele medicamento de 19 anos atrás. Desde 2006, os casos de AIDS nos jovens entre 15 e 24 anos aumentaram mais de 50%, o que quer dizer mais jovens soropositivos. No resto do mundo, o número de novos casos de HIV entre os jovens caiu 32% em uma década. Isso segundo o Ministério da Saúde. Por que estamos indo para trás? Existe uma discussão sobre o possível impacto do acesso ao medicamento numa certa banalização, como se hoje fosse simples, porque se você contraiu HIV, você pode tomar medicamento. Aparentemente existe esse impacto, né? Mas não é simples a vida de quem precisa tomar um comprimido todos os dias da sua vida, o resto da sua vida. Digo para quem quer que seja, se cuide, se previna, que não tem nada melhor do que a saúde da gente. A AIDS mata, ainda está aí. Não é fácil tomar coquetel, não é fácil tomar o remédio. Você melhora com o remédio, lógico. Você estabiliza com o remédio, lógico. Mas os efeitos colaterais não é fácil. O recado que eu deixo para os jovens é que eles usem camisinha. O passaporte para a vida é o preservativo. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Hoje, com a ciência cada vez mais perto da cura da AIDS, a população se descuida. Enquanto a maioria dos países reduz os casos, o Brasil segue na contramão, com o aumento do número de infectados, principalmente entre os mais jovens. O Centro de Teste e Aconselhamento de Brasília realiza aproximadamente 10 mil testes de HIV por ano na capital federal. A maioria feita por jovens como Amanda. Para manter o sigilo, usamos um nome fictício. Triagem feita, é hora de colher o sangue. A espera pelo resultado é angustiante. Eu tô ansiosa, tô nervosa.
E o resultado, independente de qual for? Independente de qual seja o resultado, a vida continua, né? Se der positivo, vamos tomar os remédios, vamos fazer o tratamento certinho. E se der negativo, isso aí, não cometer mais os erros, né, de fazer sexo sem se prevenir. Em 15 minutos chega a resposta. Chegou agora com o resultado, e aí? É satisfatório. Graças a Deus estou limpa. Não reagente. Não reagente. Tiago, nome também fictício, não teve a mesma sorte. Há 5 meses, ele descobriu que é portador do vírus HIV. Um olhar diferente. É diferente quando você precisa de um remédio todos os dias para você manter a sua saúde, do que você poder comer qualquer porcaria, não ter que ter um horário para você tomar um remédio e tudo. Você não pode pensar mais, eu não quero tomar hoje. Você tem que tomar, porque senão você morre. Eu queria realmente não fazer tanto sexo quanto eu fazia e tudo, e com pessoas distintas. Depois do susto, o otimismo. Bola pra frente e tudo, que a vida vai continuar sendo a mesma, você só precisa se tratar. Tiago recebeu o apoio de onde menos esperava, de quem mais precisava. A descoberta do vírus da AIDS veio no 4º mês de namoro. Fábio, como vamos chamar o namorado de Tiago, levou um susto. Foram momentos difíceis. Fiquei muito assustado a princípio, mas com o meio que eu sou obrigado a conviver, eu aprendi a lidar com isso. E eu fiquei pensando assim, e agora, e se eu também tiver? E agora, se eu passei para ele? Eu fiquei nesses questionamentos. Mas depois eu fui me acalmando e vi que não seria esse bicho de 7 cabeças assim. Fábio também fez o teste. O resultado deu negativo. Ele não tinha contraído o vírus. Mesmo assim, desde quando soube que o namorado era soro positivo, não virou as costas para ele. Pelo contrário. Quando eu falei para ele que eu tinha, ele foi bem maduro. Já foi em várias consultas comigo, então isso já mostra o quanto a pessoa gosta de ti. Prevenção, a palavra-chave deste relacionamento. Evitar fazer sexo sem camisinha, mesmo que a carga viral esteja indetectável, porque o próprio nome já diz, está indetectável, mas não significa que não tenha mais o vírus no sêmen. Unidos, eles se mostram dispostos a superar qualquer obstáculo. Hoje eu já vejo tudo como de uma forma assim normal, assim. Nosso relacionamento, minha vida em si, juntamente com a dele, assim, no meu ponto de vista, tá normal. E quando a pergunta é sobre estar feliz, a resposta, mais uma vez, surpreende. Está sendo uma das experiências mais magníficas da minha vida estar com ele. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. Tiago faz parte do grupo que apresenta o maior número de casos de AIDS no país. Ao todo, 0,4% da população brasileira tem HIV, mas quando observado o panorama entre homens que fazem sexo com outros homens, esse número é maior. 11% dos gays maiores de 18 anos vivem com o vírus da AIDS no Brasil. O número saltou de 9 casos por 100 mil habitantes em 2004 para quase 13 por 100 mil habitantes em 2013. Todos nós somos vulneráveis, mas existem segmentos da população que são mais afetados por essa doença ou por essa dinâmica de transmissão que a gente vive. A Organização das Nações Unidas está preocupada com o crescimento do número de homossexuais infectados pelo vírus da AIDS no Brasil. De acordo com a ONU, os casos alavancaram as estatísticas. Entre 2005 e 2013, houve um aumento de 11% dos casos da AIDS no país, enquanto a taxa mundial caiu 27,5%.
Mesmo com um número alarmante, dados do Ministério da Saúde mostram que a mortalidade pela AIDS caiu 67,3% nos últimos 10 anos no Brasil. De acordo com este especialista, a queda no número de mortes se explica pelo avanço da medicina somado ao tratamento disponível na rede pública de saúde. Então, acho que o nosso desafio é se adaptar e desenvolver que outras estratégias inovadoras que a gente tem que implementar, né? Pesquisar do ponto de vista sociológico, antropológico, clínico, né? Que a gente possa implementar para atuar e isso ser rapidamente inserido nas estratégias dos sistemas públicos de saúde. João sabe a importância do tratamento. Descobriu que tinha AIDS há 13 anos. No começo, não conseguiu tomar a medicação que precisava. Ficou 10 anos sem ter acesso ao coquetel. Pensou até em abrir um processo para conseguir tomar a medicação. Depois da lei que possibilitou a distribuição gratuita do coquetel, ele finalmente conseguiu ter acesso aos remédios. João lembra que no início do tratamento foi um momento de mudanças radicais. Depois que você descobre que você é soro positivo, você tem um monte de coisas que mudam na vida da gente. A gente passa a ter que tomar vacinas que pessoas sem nenhum problema de saúde não precisam tomar necessariamente, né? Você passa a ter cuidados com a alimentação, por questões da medicação, né? Então você acaba tendo que tomar cuidados com medicação, exercício físico é essencial, o sexo só com camisinha. Se a AIDS não tem cura, a desinformação tem. João alerta, é preciso estar atento às notícias sobre a doença. A primeira sensação foi que eu ia morrer, então eu desesperei, eu fiquei muito desesperado, assim, de ficar assustado com aquela situação toda. Mas aí depois eu comecei a procurar informação sobre isso, né? A procurar saber como que funcionava o HIV, como que eu podia viver com aquilo, né? Como que funcionava a questão da medicação. Hoje, a carga viral de João é praticamente nula, o que significa que os remédios estão fazendo o efeito. E apesar dele ser portador do vírus da AIDS, a possibilidade de transmissão da doença é baixíssima. Você vai melhorando cada vez mais a sua saúde e é uma vitória. Pô, tô conseguindo, meu CD4 tá cada vez mais alto, e é esse tipo de comentário que rola. Encarar a doença de frente. Há tempos, a AIDS deixou de ser uma sentença de morte. Para o portador do vírus, não se isolar é crucial para o sucesso do tratamento. Para quem convive com soropositivos, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Em todo caso, é preciso sempre lembrar que não há contaminação abraçando ou beijando, por exemplo. Pensar no bem-estar da pessoa é muito importante. A descoberta da doença é o início de um longo caminho, trilhado passo a passo. Não é aquela coisa de você pegar a mão e arrastar a pessoa. É uma coisa mais ou menos como você pegar a mão da pessoa e caminhar junto. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, mas você pode entrar em contato pelo e-mail antes e depois da lei, @stj.jus.br e mandar a sua sugestão. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.